Ligações químicas e forças intermoleculares, tá? Então, considere a seguinte escala de energia, que é uma escala de energia, né? Para cá está aumentando a energia, na unidade que ele deu ali, que não nos importa muito no caso, para as forças né? Inter entre uma e outra, e intra, né? Para dentro, entre uma única molécula. O que são as forças intra? São as forças dentro da molécula. Por exemplo, na ligação NaCl não é uma ligação iônica entre um metal e um ametal. Então isso é uma força intramolecular. E as forças intermoleculares são aquelas entre duas moléculas. Por exemplo, na água, as pontes de hidrogênio, né? Ó, outra molécula de água. Isso aqui, a ponte de hidrogênio, seria uma força intermolecular. Lembrando que as forças intra, que são das ligações, são sempre muito mais fortes, né? Daí o que ele pergunta? A energia das forças de polo e covalente responde a qual? Teria que lembrar um pouco, teria que conhecer um pouco do assunto. Eu teria que saber que as forças intermoleculares, a ligação iônica, é a mais forte de todas, tá? Da intramolecular, a iônica é a mais forte de todas. Vou botar aqui então, ó. Intramoleculares, a iônica é a mais forte de todas. Provavelmente ela estaria aqui para o final, tá? Mas ele não me perguntou da iônica. Nas intermoleculares, eu vou ter o dipolo induzido. Vou botar aqui, dipolo induzido seria o quê? Seria aquela molécula que não tem dipolo. Por exemplo, Cl ligado com Cl. Ela não tem polos, né? Os dois têm a mesma eletronegatividade. Só que quando eu chego perto com outro Cl2, vai ter um momento que os elétrons vão vir parar mais perto desse aqui, eu digo que ele tem um caráter negativo, e ele, como se fosse um ímã, vai fazer esse aqui ficar com caráter positivo, vai jogar os elétrons para perto deste aqui. Isso é um dipolo induzido. Agora, o dipolo, como está ali na questão, é aquela molécula que já tem dois polos naturalmente, por exemplo, HCl. HCl, a eletronegatividade do cloro é maior, então ele já fica sempre com os elétrons mais para perto dele. E aqui, se eu vier com outro HCl, ele também já vai estar assim naturalmente. Porque o cloro é mais eletronegativo e eu já vou ter essa atração. Então, essa daqui, como ela se forma, como os dois têm a mesma eletronegatividade, vai ser no momento que a nuvem eletrônica estiver mais perto de um deles, que ele vai ficar mais negativo, é um dipolo induzido. Isso é mais fraco. O dipolo-dipolo é um pouquinho mais forte. Então vocês concordam que ela já não, provavelmente ela não vai estar aqui no A, né? Ela vai estar desse lado aqui, ela é uma força intermolecular, o dipolo-dipolo, e a covalente vai estar para cá, para o lado das forças intramoleculares, porque ela é uma ligação daí, né? Uma força intramolecular é uma ligação covalente. Por exemplo, entre dois ametais. Por exemplo, sei lá, entre um carbono e outro carbono. Tá? CH3, CH3. Isso aqui é uma ligação covalente. Então eu já teria que encontrar aqui alguma coisa, uma alternativa que tenha o dipolo-dipolo para o lado de cá e o covalente para o lado de cá. Vamos ver se a gente elimina alguém. Aqui ele botou um B, ó, como se a ligação covalente fosse uma força intermolecular. Já não faria sentido. Aqui ele botou D, concordo? Também já não faria sentido. Tiramos duas só com esse conhecimento básico, né? Ok, agora as outras, agora fica um pouco mais difícil, não tem como excluir. Agora vamos raciocinar de novo. Dipolo-dipolo, dentre as intermoleculares que eu falei aqui, é a mais fraca que tem. A outra intermolecular que eu poderia citar para vocês é o HFON, é as pontes de hidrogênio. Só que essa é a intermolecular mais forte que existe, por isso que tem a tensão superficial da água. Essa talvez estivesse aqui no B. Tá? Como a dipolo-dipolo, ela não é tão fraca, a dipolo induzida é a mais fraca que existe, a dipolo-dipolo é a segunda mais fraca, ela provavelmente não vai estar no A, né? Ela vai estar provavelmente no D. Tá? Provavelmente aqui. E a ligação covalente entre as forças intramoleculares, a mais forte de todas é a iônica. Lembram que eu falei para vocês? A mais forte de todas é a iônica. Então a iônica estaria mais para o final aqui. Ela pode estar ali. O C está pegando essa parte aqui do E também, né? Então, de qualquer maneira, aqui a gente ainda ficaria na dúvida aqui na última. Pode estar dentro do C, pode estar dentro do E. O que vai nos definir é a primeira parte aqui, ó.
A A é a mais fraca de todas, então a A seria a dipolo induzido. A dipolo estaria entre aqui o D. E aqui estariam as ligações de hidrogênio que são mais fortes nas forças intermoleculares. Então a gente vai acabar optando pela letra E.